Semana da PAN. Olá, está começando mais um Semana da PAN. Eu sou a Nani Cox e trago agora um resumo dinâmico de tudo que foi destaque aqui na programação. A última semana foi marcada por duas datas importantíssimas: o aniversário de 1000 dias do governo Bolsonaro e a comemoração de um ano do programa Direto ao Ponto. Para celebrar ambos os feitos, Augusto Nunes, na companhia de José Maria Trindade e Guilherme Fiuza, foi até o Palácio da Alvorada para entrevistar o presidente Jair Messias Bolsonaro. Acompanhe a seguir os destaques do programa na reportagem de Fernando Martins. Augusto Nunes, José Maria Trindade e Guilherme Fiuza, direto de Brasília, falaram sobre vários temas, desde a relação com os demais poderes até o atentado de 2018 e a condução do país durante a pandemia. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a facada recebida durante a campanha eleitoral foi planejada e não uma armação, como seus opositores dizem. Eu teria que ter enganado todos os médicos da Santa Casa de Juiz de Fora e depois o Albert Einstein. Qual é a reputação dessas entidades? Não faz o menor sentido. Eu vou levantar a camisa aqui, fiz 4 cirurgias. E você vê também que eu perdi, eu acho que 15 quilos. Eu sou um cara meio magro. Perdi 15 quilos. Agora, perdi 10 centímetros do intestino, né? Eu fiquei com a bolsa de colostomia ali por quase 3 meses. Em relação à CPI da Covid-19, Bolsonaro diz apostar que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, irá arquivar o relatório que será entregue pelo senador Renan Calheiros. A comissão irá propor o indiciamento de Bolsonaro por alguns crimes, entre eles o de prevaricação. Vem pesado o relatório. Tranquilidade. Tranquilidade total. Isso vai simplesmente... Eu não posso admitir certas acusações. Vão fazê-la. Tudo bem, vai passar pelo Ministério Público. Eu acho que o MP vai... A tendência é arquivar esse negócio todo. Isso é um circo. Tá? Não interfira nas decisões do senhor Augusto Aras. Zero. Mas ele tem consciência do que está acontecendo. Todo mundo tem consciência. Ainda mais Omar Aziz, o próprio Renan Calheiros, o outro lá, o Randolph. São pessoas que não têm credibilidade nenhuma. Questionado sobre as eleições do ano que vem, Bolsonaro afirma que a tendência é que o segundo turno seja disputado entre ele e o ex-presidente Lula. Lula tem voto, vai que não tem voto. Mas não é isso que estão botando aí. Ele não consegue tomar uma tubaína na esquina, em qualquer lugar que vai ser escrachado. Ele não consegue andar para lugar nenhum do Brasil. Debate com ele, se porventura vier candidato, será um prazer debater com ele. O senhor acha que o segundo turno será entre o senhor e ele? Não, se eu vier candidato, hoje seria eu e ele. Hoje seria eu e ele. Sobre a instabilidade com o STF, Bolsonaro disse que conversou umas 5 vezes com o ministro Alexandre de Moraes desde o dia 7 de setembro. Quando aconteceu no dia seguinte o ministro Fux, que fez um pronunciamento pesado contra mim, alguns chegam e rebate, contra-ataca, dá resposta. Calma, vou responder amanhã, mas calma, não tem problema. Eu aprendi a digerir as coisas. Nesse ínter, houve contato com o presidente Temer. Ele não queria passar por telefone, a ideia dele veio para cá. Veio para cá, trouxe uma proposta, Eu juntei com o que eu falaria aqui, fizemos um pequeno acerto. A proposta estava boa, a minha também estava boa, foi uma fusão ali e saiu aquela nota, que muita gente no primeiro momento não entendeu. Agora você pode ver, não é o Brasil. Como é que fica o Brasil perante o mundo? Como é que fica possíveis barreiras comerciais? A gente fica numa situação complicada. A exibição ao vivo do programa ontem rendeu mais de 300 mil visualizações simultâneas. E até o início da madrugada desta terça-feira, a entrevista se aproximava de 1 milhão de visualizações. A íntegra do programa Direto ao Ponto com o presidente Jair Bolsonaro está disponível no aplicativo Panflix e no canal Jovem Pan News no YouTube. E a entrevista do presidente Jair Bolsonaro ao Direto ao Ponto foi assunto durante o programa Morning Show. Vamos conferir. Conta pra gente um pouquinho dos bastidores aí dessa entrevista, Zé. Pois é, olha, foi muito boa a conversa, viu? Ele muito descontraído no Palácio do Planalto, nos convidou depois da entrevista para um lanche, um café lá na parte íntima do Palácio, e se viu pão com mortadela. Eu achei que era brincadeira. Não, vamos comer um pão com mortadela, tem a foto.
Tirei a foto, pão com mortadela, e um suquinho e tal. Manda essa foto pra gente, Zé. Vamos buscar essa foto aí, Zé. Manda pra gente que a gente coloca aqui para exibir ao vivo. Tá certo. Olha, Paulo, importante que ele foi, assim, não houve nenhuma restrição de pergunta e nenhuma restrição de resposta, e eu estou acostumado a acompanhar entrevistas, fazer entrevistas com presidentes da República, eu nunca vi nada parecido, nem aqueles assessores chatos que ficam, olha, não faça isso, não faça aquilo, ninguém interferiu e foi uma entrevista longa, né? Ele, Paulo, falou de tudo, achei muito interessante ele falar da Regina Duarte. Eu perguntei a Regina Duarte, eu tenho falado com ela, e ele adora a Regina Duarte, mas disse que faltou a ela voz de comando, né? De colocar as coisas nos lugares, dominar ali a Secretaria de Cultura. Ele chegou, foi a primeira vez que ele falou desse detalhe. Outro ponto muito importante, foi a primeira vez que o presidente voltou a colocar o vice-presidente no jogo. Disse que ele deve ser, ele falou, não está confirmado, né? Mas deve ser o Hamilton Mourão, o vice-presidente na chapa dele, e isto é uma grande novidade. E eu sempre dizia, aliados falavam, Zé, você está errado, o Mourão é um traíra. Não, ele demonstrou que tem lealdade com o presidente durante todo o processo. Me disseram líderes no Congresso Nacional, em momentos difíceis, que procuraram o Mourão e que ele não aceitava nem iniciar conversa sobre impeachment. Porque o impeachment, na verdade, é a eleição indireta pelo Congresso Nacional do vice-presidente. Deixa eu te perguntar, não tinha uma história do Mourão ser candidato a senador? Tinha. O presidente falou que já conversou com ele sobre isso e o apoiaria na candidatura ao Senado, mas disse que ouviu dele que não tem muita paciência para a política e tal. Então, ele voltou ao jogo ontem com essa entrevista do presidente Jair Bolsonaro. Foram muitas novidades, né? Falou de partido político. Vale a pena acessar exatamente esta entrevista para acompanhar vários detalhes. Uma entrevista longa. Muito bem, essa entrevista está disponível no canal da Jovem Pan News, que já passou de 4 milhões de inscritos. Para a galera que ainda não assistiu, entra lá no YouTube, dá uma olhadinha nessa entrevista super bacana que foi feita ontem. Drilis, sim. Jairzinho, paz e amor. Jairzinho, tranquilidade, paz e amor, tranquilo, sem basófia, sem agressividade, com filtro. Pode ser uma estratégia, mas é engraçado, quando o Bolsonaro fica assim tranquilo, zen, low profile, fica absolutamente claro que toda a oposição que se faz a ele se escora simplesmente numa antipatia pessoal. É o golpe que poderia ter sido e nunca será. É um relatório final de uma CPI que quer incriminá-lo por não compra de vacina, sendo que o Brasil é um dos países que mais vacina, por vacinas superfaturadas que nunca foram compradas, por compra de remédios. É a facada que dizem que ele inventou de uma maneira ficcional. Ou seja, toda a oposição que se faz, aguerrida, mais incisiva, que quer derrubar Bolsonaro, é uma oposição baseada em rigorosamente ficção, rigorosamente mentira. Se fosse uma oposição só ao presidente, tudo bem. O problema é que essa oposição sistemática e esquizofrênica, baseada em mentiras, se reverbera para aglutinadores seus, para apoiadores seus, para pessoas conservadoras, que eventualmente são perseguidas, caladas, sufocadas. Então, o Bolsonaro, quando ele se coloca dessa forma mais serena, mais transparente, mais tranquila, ele revela não só a sua tranquilidade, como projeta de maneira muito clara o ódio e a sanha persecutória de seus inimigos, não só a ele, como a seus seguidores. Pode ser uma estratégia de mudança de tom, como foi a do Lula, Paz e Amor, que se coloca para o ano que vem como um homem sereno, mais zen, mais tranquilo, incisivo, ponderado, porém firme, e que se coloca como a possibilidade de um governo maior que foi ceifado no seu cerne, no seu meio, por um isolamento absolutamente tosco, imbecil, falível, e que emperrou as reformas estruturantes que o Brasil precisava tanto e ainda precisa, como a reforma da Previdência que foi feita e que podem ser efetuadas. Ano que vem é meio difícil, mas na próxima gestão eventual, caso Bolsonaro seja reeleito. Joel Pinheiro da Fonseca, o que você perguntaria para o presidente da República se estivesse lá? Poxa, Paulo, isso eu teria que pensar, mas eu posso te dizer meu comentário sobre essa entrevista. A gente viu um Bolsonaro desesperado para parecer moderado.
Nossa, zero desesperada Adorei, aquela entrevista. Desesperado pra parecer Posso continuar? Adriles, ninguém te interrompeu. Vai lá. É que eu achei engraçado. Ao fazer isso, ele desagrada. Exato. Ao fazer isso, ele desagrada a parte mais radical do seu eleitorado, que quer golpe de Estado, que diz que quer até. Vai deixar preso, Zé Trovão e todos os outros que queriam. E agora a gente volta e podemos olhar um governo. Vamos ver o que o governo fez, agora que a gritaria do Bolsonaro não importa mais tanto. Educação, desastre completo, não fez nada. Aliás, inclusive, na única medida que ele deu localizada de dar, por exemplo, acesso à internet às crianças, conseguiu botar uma propaganda do governo federal antes para doutrinar as criancinhas com propaganda do governo. Nem para dar acesso à internet para elas foi capaz de fazer sem isso. Típico da esquerda. Segundo, o que você faz chamando como você é. É a esquerda que faz isso. Quem fez isso foi o Bolsonaro. Se você acha o Bolsonaro de esquerda, isso está só corroborando as práticas dele. De esquerda, não. Bom, você é o que está falando. Tu disseste. Não, agora, você de esquerda está acusando o Bolsonaro do que a esquerda faz, doutrinar as crianças. Não, é um fato concreto. Ele botou propaganda do governo dele para dar acesso gratuito à internet. Toda vez que a criança acessa, ela tem que ver a propaganda. Isso é fato, isso não está nem em discussão. Mas tem qualquer governo, Segundo ponto, meio ambiente. Desastre. Terceiro ponto, pandemia. Brasil no top 10 mundial. Desastre. Quarto ponto, economia. Não, São Paulo, que fez um pouco melhor, conseguiu crescer pelo menos. Agora, a economia, desastre também. Que o Bolsonaro... Lembra das promessas do Bolsonaro, que era um combate à corrupção, ninguém nem fala mais isso porque não tem? Mas não teve corrupção, Joel, pelo amor de Deus. Cadê a corrupção? Eu te mostro a corrupção. 2 anos e meio, sem uma denúncia já de corrupção. Tem 2. Deixa eu fazer... Posso terminar? Não, espera um minuto. Eu vou dar uma ordem aqui. Tá. Ele ouviu você falar, Adriles, e ele ouviu você falar, Zoe. Vocês vão ouvir ele falar agora. Vamos lá. Vai, Joel. Eu cito 2 exemplos de escândalo de corrupção. Primeiro, propina na compra de vacinas, que só não foi adiante porque a CPI descobriu e o governo puxou, e o governo tirou. Era o contrato de 1,6 bilhões de dólares, compra de vacinas, compra de vacinas com propina. O governo só tirou porque a CPI descobriu. Segundo, o ministro do Meio Ambiente saiu na mira da justiça, acusado de corrupção. Governo sem corrupção é piada, né, gente? Mas não foi condenado. Ok, o mensalão só foi condenado 7 anos, 8 anos depois aconteceu. Não é na hora que se dá a condenação, né? Mas espera aí, falar que é sem corrupção é muita pouca vergonha. Por fim, na área econômica, que o governo prometia também mudanças, a gente tem do próprio Paulo Guedes, dizendo que as reformas, as privatizações são para daqui 10 anos. Quando até mesmo se o Bolsonaro for reeleito, ele já não vai mais estar no poder. Então, gente, o Bolsonaro agora ele descobriu que, a opinião pública não é mais tão favorável assim. Ele quer diminuir a quantidade de ruído, mas fora o ruído, que é o que mantém algumas pessoas mais mobilizadas, que é o que gostam os militantes com a fake news, fora isso, o que sobra do governo? Não tem nada. Os apoiadores do governo ficaram muito felizes com a entrevista de ontem. Aliás, tenho que parabenizar aqui o Zé, o Fiuza e o Augusto Nunes, porque realmente fazem jornalismo de verdade. Deixaram o presidente falar, fizeram perguntas pertinentes, né? Não ficaram interrompendo. E eu acho que foi uma das melhores, se não a melhor entrevista que o presidente deu até hoje. Foi sereno, calmo. É raro ver um presidente sincero como foi o Bolsonaro. E isso mostra como ele realmente está preocupado não só com o futuro do país, mas sim com o presente. Não atacou a instituição, não atacou o STF. Pelo contrário, a gente está vendo que o Bolsonaro está se mostrando, né, um verdadeiro líder que quer apaciguar a situação e quer o melhor para o país, não quer guerra. Diferentemente da esquerda, que ataca e acha que sempre o que o presidente faz é ruim. Se ataca, é ruim. Se não ataca, se recua, é ruim também, né? A gente vê no discurso claro do Joel. Peraí, só um minuto. E outra coisa, como uma pessoa que vem de uma ditadura, e eu reafirmo e vou bater sempre nessa tecla, apesar que falam que eu sou repetitiva, gente, falam que ele é ditador, mas você mostrou realmente que ele não é ditador. Eu queria um presidente assim para o meu país. Que lá em Cuba, diferentemente do Brasil, é uma ditadura. E não tem um presidente como o Bolsonaro que escuta a imprensa, fala com a imprensa, né? E quer o melhor para o país e escuta críticas. Joel, agora sim. Eu gosto dessa militância, né? Só o presidente falar manso, que todos elogiam. Olha, que moderado. Aonde estavam esses militantes quando o presidente ameaçou de não ter eleições em 22? É isso que eu gostaria de saber. Agora, a pergunta é a seguinte. Eu, aliás, inclusive, queria falar uma coisa boa dessa entrevista, da fala do Bolsonaro. O Bolsonaro mostrou que existe uma militância contra ele que pode ser tão irracional quanto a militância a favor. Esse papo de que a facada não aconteceu, essa teoria da conspiração de que não haveria facada. Do Bolsonaro? Não, eu tô falando uma coisa boa, Adriles. Você não consegue ouvir, Adriles? Você não consegue entender uma palavra? Uma ilação estranha que você fez. Não, tô elogiando. Você não consegue entender isso. Você tá num nível de torcida que você não consegue entender. Vai, Joel.
O Bolsonaro foi razoável nessa parte, gente. Olha a loucura de uma militância contra ele, de inventar uma teoria da conspiração que envolve mídia, 2 hospitais, Polícia Federal, Ministério Público, enfim, todo mundo, sem ninguém vazar uma mentirinha, sem vazar uma verdade que fosse. É óbvio que a facada foi real. E a gente vê que até mesmo o Bolsonaro adota a posição razoável de dizer, olha, gente, é claro que aconteceu. Não é porque você está contra o governo, fazendo uma militância contra ele, que você está razoável. Mas aí, existe uma Joel, militância contrária ao governo que é tão irracional quanto a militância a favor. Essa militância que, se você pondera de maneira muito razoável, que é irracional contra ele, se estende a todas as outras acusações que você também faz e que reverbera uma militância histérica contra o Bolsonaro. É dizer que ele é a projeção possível de um ditador que vai dar um golpe, que vai melar as eleições. Eventualmente, quando ele falava da possibilidade de auditagem das eleições, isso teve um resultado positivo. E até o Zé falou isso ontem na entrevista, que foi um resultado positivo, que o Exército pode, eventualmente, monitorar todas as fases da eleição, ou seja, fica mais difícil melar a eleição por uma possibilidade projetiva de uma fraude eleitoral. E, eventualmente, Joel, a questão é a seguinte, se o Bolsonaro fez a reforma da Previdência e não fez outras, ainda que tenha feito privatizações de portos, da possibilidade da Eletrobras, dos Correios, outras coisas nesse sentido, é porque teve uma pandemia no meio do caminho, que teve um isolamento que não foi gerido pelo presidente, que foi gerido pelos prefeitos e governadores. Se tem uma situação de inflação, é um problema mundial, é um problema de isolacionismo mundial. Se tem um problema de emperro econômico, é um problema do isolamento social que foi feito, que você apoiou de maneira ostensiva e que o presidente falava em liberdade de trabalho com responsabilidade. Então, essa face agora equilibrada, que é alternada com alguns momentos mais agressivos do presidente, é exatamente o que dá aso a que pessoas eventualmente façam esse mesmo tipo de oposição histérica que você colocou tão bem em relação à projeção da possibilidade de uma facada armada, como de a projeção de um ditador, de um sujeito que vai melar a eleição, que vai dar golpe, que não comprou vacinas, que não fez o ato de corrupção. Eu preciso falar com o Vini agora. Vini, você quer fazer uma pergunta para o Zé? Quero sim, Paulo. Ô Zé, repercutindo mais 2 falas do presidente Jair Bolsonaro de ontem, que repercutiram bastante, né? Não na entrevista do Direto ao Ponto, mas num evento em que ele falava um pouco aí sobre os 1000 dias de governo, 2 falas chamaram a atenção, né? Uma em que ele fala sobre as Forças Armadas e ele diz que as Forças Armadas não cumpririam nenhuma ordem absurda do governo dele, de nenhum outro governo, mas ele acabou não entrando em detalhes do que seria essa ordem absurda. E outra, quando ele fala da inflação, né, da alta de preços, que ele diz que não é culpa do governo, que não é uma maldade, que é uma crise mundial e que nada está tão ruim que não possa piorar. Queria que você comentasse um pouquinho essas 2 falas do presidente. Eu perguntei durante a entrevista o que eram essas ordens absurdas, né? E ele respondeu, citou o exemplo de índios, né? Determinando aí as Forças Armadas a entrarem lá nas reservas de uma maneira desguarnecida e que não entende, quer dizer, o presidente quis dizer que o Supremo Tribunal Federal ou a Justiça está impedindo a ação das Forças Armadas e até da FUNAI de lidar com os índios, né? Ele citou como exemplo. São ordens assim. Na entrevista eu perguntei sobre isso. Agora, sobre a economia, eu conversei com assessores do Palácio. O presidente ontem, antes da entrevista, chamou integrantes da equipe econômica para resolver o problema dos combustíveis. Ele está muito preocupado com os combustíveis. E aí ele pensou em tirar a CID, mas aí a conclusão é de que não adianta muito, porque a CID é baixa por litro, né? O valor é muito pequeno e criaria um buraco que teria que ser tapado com outro imposto. Houve um abandono dessa ideia. Então, ele acionou a Petrobras, o presidente da Petrobras depois esclareceu que vai colocar de forma transparente qual é o valor real que sai da Petrobras, o preço dos combustíveis. Quanto ao gás, ele anunciou uma grande novidade. Vai lançar um programa de gás para baixa renda. Os que estão inscritos no Bolsa Família vão receber um Vale Gás, e isso é novidade. A cada 2 meses um bujão, algo assim. O projeto ainda não foi lançado, mas ontem o presidente me disse que vai lançar um programa assim sobre o gás.
Muito bem, Zé. E olha, gente, nós temos já a foto que o Zé Maria Trindade mencionou, que é realmente o que interessa. Zé Maria comendo pão com mortadela no Palácio da Alvorada. Dá uma olhada. Ei, a carinha do Zé Maria Trindade. Tá do lado ali. do Bolsonaro. O que nós temos aí, produção? Tem como dar um close? É um bolo e pão com mortandela. Não é mortadela, não. Mortandela. Mortandela. Nossa querida Paula Azar. Quem que é o senhor que está ao lado direito do Bolsonaro nessa foto? É um senador do estado de Goiás, o presidente Bolsonaro, Augusto, o Fiuza, que estava com muita fome ali. A Paula e eu. A Paula, eu queria agradecer muito aí o convite do Augusto Nunes e da Paula, que é uma grande produtora. A Paula cuidou muito bem dessa grande produção aqui, né? Ela não aparece, está nos bastidores, mas quem cuidou de tudo. Verdade. E o Fiuza morrendo de fome mesmo. Parece que ele veio de Cuba, coitado. Não parou nem pra fazer a foto. Ele foi de visita pra Cuba e voltou. Ele me representa nessa Zé, foto. Essa salinha é ao lado da sala do presidente da República, é isso? Exatamente. Aquela porta aí chega no gabinete presidencial. O gabinete é amplo, tem umas fotos do presidente jogando futebol, tem uns quadros referentes ao Exército, a atividade dele do Exército, uma sala muito grande. E lá na sala estava o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, esperando para conversar com ele. Zé, e o sabor da mortadela, hein? Bom? Eu só experimentei o bolo, viu? Eu fiquei mais no bolinho. Mas bom, pelo menos o bolo era bom. Que bom. E o programa 3 em 1 também discutiu sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro durante o Direto ao Ponto. Confira. Vamos comentar então, produção, vamos colocar aqui o nosso Constantino para começar o nosso debate aqui justamente sobre essa inserção das Forças Armadas, né, Consta? Como é que você vê isso? A pergunta do dia foi justamente essa, se as pessoas sentem mais confiança no processo eleitoral com a participação das Forças Armadas. Você sente? Acho que sim, mas não o suficiente, né? Vamos lá, em primeiro lugar, um golaço da Jovem Pan, do Direto ao Ponto, da equipe do Augusto Nunes. Foi uma ótima entrevista, conseguindo extrair bastante coisa do presidente e eu faço aqui o meu parênteses. Eu, poucas vezes, ou talvez nunca antes, vi um presidente ou um político que seja com tanta transparência, né? Então, realmente parece que é uma conversa de botequim e o presidente acaba abrindo bastante coisa, até mesmo uma parte que eu achei engraçada, quando ele diz que tem que falar o tempo inteiro que não sabe se vai ser candidato por causa da lei, né? Uma lei hipócrita. Então, vamos lá. O presidente acha que o 7 de setembro, que foram milhões de pessoas às ruas, serviu justamente para isso, para mostrar a essa turma toda que a população está atenta e que não vai ter golpe do lado de lá. E uma das coisas que isso envolveria é exatamente a questão da lisura, da transparência da eleição, das urnas, né? Veja que depois disso tudo, o Luiz Roberto Barroso, o presidente do TSE, que dizia, que alegava que as urnas são invioláveis e que tem que confiar nele, basicamente, adotou medidas para mostrar mais transparência, chamar mais gente para o jogo, a apuração não vai ser numa salinha fechada, isolada. Então, ele começou a reagir um pouquinho mais. Por que eu digo que não é suficiente? Porque mesmo as Forças Armadas lá, foi a colocação do Fiuza na entrevista, né? Mas e o processo de desenvolvimento do software? Ali pode já ter algum tipo de problema. Então é óbvio que o acompanhamento das Forças Armadas traz um pouco mais de tranquilidade. Mas, Paulo, eu não consigo confiar num sistema eletrônico, e não sei se vai ter algum disclaimer, algum alerta de que o TSE garante, mas eu não consigo confiar num sistema que tem Butão, Brasil e Bangladesh. Dá licença, eu mantenho aqui o meu ceticismo quanto a isso também. E mesmo que o Bolsonaro esteja mais tranquilo, o que importa não é o Bolsonaro, é a população brasileira. E essa está com a pulga atrás da orelha, não é para menos. Piperno, o que muda com a participação das Forças Armadas no processo eleitoral? Nada, um elemento a mais de verificação, alguém mais lá para, enfim, acabar comprovando o óbvio, né, que o sistema do Brasil ele é seguro há muito tempo. Ele não era quando tinha, por exemplo, o voto impresso. Os brasileiros mais velhos, certamente o Serrão vai se lembrar disso aí, se recordam, por exemplo, do escândalo Proconsult, né, da eleição para governador do Rio de Janeiro de 1982, quando o PDS, o partido
governo militar, o partido da ditadura militar, tentou fraudar para tirar a vitória de Leonel Brizola e eleger, então, o Wellington Moreira Franco. Então, eu acho que, do ponto de vista prático, muda muito pouco. O sistema ele vai continuar sendo o mesmo, né? É algo, até prova em contrário, porque, veja, a gente está querendo inverter o ônus da prova. Então, até prova em contrário, o sistema é indevassável. Então, eu acho que não muda substancialmente nada. Agora, ainda bem que o presidente também tenha esfriado um pouco, né, esse debate, porque, afinal de contas, até o dia 7 de setembro, se falava em jogar fora das 4 linhas, tinha gente lá em Brasília querendo passar por cima, expulsar juiz do STF, invadir o TSE. Ainda bem que agora, então, a gente vai, quem sabe, retornar a um clima civilizado. Porque quando o país começa a discutir demais, por exemplo, se vai ou não ter golpe, a ponto da principal revista semanal do país ter que colocar o presidente garantindo na capa lá que não vai ter golpe, é que essa discussão, infelizmente, voltou para a agenda. E isso é um retrocesso, isso é muito ruim. Isso é mais um sintoma de atraso institucional do país. Bruna, o Piperno acha que não muda nada. O que você acha? Eu acho que o problema é o seguinte, não existe eleições sem fraude. As pessoas que querem acreditar que a urna eletrônica resolveu todos os problemas de fraude são pessoas que gostam de se enganar, né? São pessoas agendadas, então são pessoas que realmente não querem ver o ser humano como ele é. Desde que o mundo é mundo, a fraude faz parte de processos eleitorais com papel ou com urna eletrônica. O problema não é um método. Se a urna eletrônica é um método mais moderno, eu entendo que ele deva ser mantido sem problema nenhum, tá? Não acho que necessariamente o instrumento de auditagem tenha de ser o papel ali, a parte impressa, embora a materialização dê segurança, né, transmita a sensação de segurança ao eleitor, que é o que deveria ser buscado por pessoas que defendem a democracia. Quem não gosta de discutir problemas, fraudes e briga por poder é comunista, porque ali é partido único. Agora, pessoas que realmente prezam liberdades individuais e defendem a democracia acham natural você discutir meios de conter aquele que quer usurpar o poder do outro. Acham justo você criar o máximo possível de instrumentos de auditagem, verificação. E é isso que ainda deve ser discutido. O Barroso deu uma melhoradinha, abrindo um pouco para as pessoas irem verificar. Mas isso não resolve o problema. Por quê? Porque nós não temos instrumentos de auditagem. Então, não importa. Nós precisamos de instrumentos de auditagem. Não precisa ser necessariamente a impressão do voto ali, material. O próprio criador da urna eletrônica, o Carlos Barros, disse que por um certificado digital você consegue ter um instrumento para auditar, um instrumento eletrônico, muito mais barato, por exemplo, do que a proposta ali da PEC, né? Então, o problema não é se vai fazer o papelzinho ou não. Com certeza havia fraudes no passado com o voto impresso e com certeza a possibilidade de fraude, enquanto a gente não tiver instrumentos de auditagem, vai existir, seja qual for o instrumento que nós usemos. Agora, mas qual a evidência de que a gente tem fraude? A evidência é impossível de nós termos se a gente não tiver instrumento de auditagem. Piperno, você praticamente está me perguntando o seguinte, como é que eu posso saber que não tem azul? Como é que eu posso saber se sua camiseta não é azul, se ela é vermelha? É isso que você está me perguntando. Não, então, se você não tem instrumento para verificar... Exatamente o que você está fazendo. Se a urna não é auditável... Tem instrumento para auditar, Piperno? Me diz qual é o instrumento para auditar, para verificar se tem fraude ou não. Então me diga antes, onde está a fraude, meu Deus do céu? Onde está a fraude? Não, veja, você só descobre... Meu Deus, Piperno, pensa um pouco, Piperno, é o seguinte, lógica, uma premissa vem antes da outra. Você só descobrirá se há fraude se você tiver um instrumento que serve para verificar se fraude houve. É isso que eu estou falando aqui. Então, assim, é evidente que a gente não tem como saber se tem fraude. E esse é o problema. O problema é pairar a dúvida, porque o eleitor tem que estar seguro. Então, é isso. A gente só precisa de um instrumento de auditagem para ter certeza que não houve fraude. Pelo menos você já concedeu o benefício da dúvida. Ou seja, eu não sei se tem dúvida. Mas pode ser que tenha. Então, sempre há dúvida. O ser humano é louco por poder. O ser humano é louco por poder. Fraude sempre houve em eleições. A gente não ter dúvida é de uma ingenuidade que só é útil para comunista. Deixa eu chamar o VAR aqui. Serrão, me ajuda aí. O VAR vai ter que ser acionado aqui duramente.
lamento desapontar gregos, baianos e fardados. Essa entrada dos militares para auditar o sistema eleitoral é novidade nenhuma. Houve a renovação de um convênio do que já ocorreu na eleição passada. Os militares estiveram lá dentro da caixa cofre do TSE na eleição passada. E isso não garantiu 100% de segurança do sistema. A discussão não é sobre fraude ou não. A discussão é que nós precisávamos e ainda precisamos de um processo eleitoral que seja e ofereça o máximo de segurança, seja extremamente seguro. O nosso não garante isso. Perdemos a oportunidade porque foi muito mal encaminhada do ponto de vista político, na estratégia de comunicação, a estratégia para convencer os parlamentares a aprovarem a PEC do voto impresso, com a impressão do voto pela urna eletrônica para que fosse feita a recontagem de 100% dos votos impressos na própria sessão eleitoral. O voto não sairia dali, você teria segurança absoluta, faria isso entre 20 e 30 minutos. Perdemos a chance de fazer isso. Então agora a solução é correr atrás do prejuízo. Não adianta ficar reclamando, temos que continuar lutando pelo aprimoramento do voto e termos a ciência de que, infelizmente, mesmo com o aprimoramento do voto, no Brasil da corrupção sistêmica, institucionalizada, temos a compra de voto pela corrupção nos grandes rincões de miséria brasileiro. Isso é inegável, visível, comprovado, só que o nosso sistema eleitoral não quer a transparência, não quer investigar essas coisas sérias. Prefere o trâmite sigiloso eleitoral. E isso não interessa ao Estado de Direito. Lamentavelmente, a discussão não avançou. Ô, Piperno, um minuto, só que o Constantino estava tentando falar, a gente não conseguiu ouvir o comentário dele. Por favor, Consta. Bom, em primeiro lugar, que o Piperno falou na primeira fala dele como se o voto impresso que as pessoas estão pedindo fosse o voto antigo de papel, em cédula. Isso é fake news. O que estão querendo é aquilo que tem na Argentina e outros lugares que cai. Deu a entender. Deu a entender. Não, que o voto impresso é que era pior. O voto em cédula. As pessoas querem um voto impresso sem acesso do eleitor. Que fique claro, o próprio TSE já produziu um material mostrando como seria e que seria confiável. Então não tem nada a ver com a volta ao passado, esse é o primeiro ponto para esclarecer. Segundo, que é absurdo exigir o ônus da prova de quem acusa fraude. Justamente porque o PSDB viu coisas muito estranhas acontecendo ali e tentou fazer uma auditoria e concluiu que não é auditável. Então o problema é exatamente esse, é uma caixa preta em que você tem que confiar em meia dúzia de pessoas. Então esse é o problema. Agora, claro, o Brizola, que foi mencionado também por você, Piperno, ele queria muito justamente mudar a urna eletrônica. Ele e o PDT sempre quiseram mudar esse sistema atual que temos, que é adotado, repito, por Brasil, Butão e Bangladesh. Você está muito satisfeito, acha que o Barroso é um cara que está acima de suspeitas e que nós temos que confiar. Eu prefiro ficar junto com o Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, Japão, França. São países que exigem alguma materialidade e apuração pública. Agora sim, Piperno. Não, vamos lá, Constantino. Eu não defendi o voto impresso. Eu disse que a única eleição do Brasil, pelo menos a mais famosa tentativa de fraude eleitoral ocorrida no Brasil, foi na eleição do Rio de Janeiro em 1982, conhecido como caso Proconsulte. Eu não defendi o retorno a isso, eu só estou mencionando que lá houve a materialidade de uma fraude, sim, aliás, desmontada mais tarde pelo Jornal do Brasil, o que acabou assegurando a eleição do Leonel Brizola. E é verdade, o PDT do Ciro Gomes hoje lança também sérias dúvidas em relação ao nosso processo eleitoral. Piperno, mas aí por que desmontaram a fraude? Explica para o Constantino por que é que desmontaram a fraude. Como que foi possível terem desmontado a fraude? Não foi justamente porque tinha materialidade do voto? Não foi justamente por isso? Porque a materialidade é algo que permite a auditagem, que se descobriu a fraude? Não foi isso, Bruno. Então, me explica como é que foi aí, porque aí você vai entender nosso raciocínio. Exatamente. Então descobriram que a apuração paralela
feita, aliás, na época pela TV Globo, ela tinha um processo de totalização dos votos que induzia ao erro. E não que pegaram um por um e saíram contando de novo. Então, mas havia a possibilidade de comparação. O nome disso, possibilidade de comparação, o nome disso é instrumento de auditagem. E é isso que a gente não tem hoje. E é por isso que paira a dúvida e continuará pairando sobre o processo eleitoral, porque a gente não tem nem como saber caso haja suspeita de fraude. E naquela época foi a totalização paralela feita pelo Jornal do Brasil que verificou que não batia com os dados da TV Globo que estavam induzindo a vitória do Moreira Franco. Serrão, então isso foi interessante na época. E só não pode faltar aqui lembrar que a urna inviolável do Barroso foi violada. E o sujeito ficou lá há meses, né? Então a gente não sabe o estrago, não sabe ao que ele teve acesso, garantem que não mexeu no resultado, mas nós temos que, uma vez mais, confiar na palavra de alguns. Mas o fato é que a urna inviolável foi violada, o processo em si. Nesta semana, a CPI deu prosseguimento às investigações sobre a empresa Prevent Senior. Na terça-feira, a depoente foi a advogada Bruna Morato, responsável pela defesa dos médicos da companhia. Durante a sessão, a advogada alegou que profissionais eram obrigados a receitar o kit Covid aos pacientes e que seriam desligados caso desrespeitassem a regra. E sobre o depoimento de Bruna Morato, o programa Os Pingos nos Is conversou com o senador titular da CPI, Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia. Vamos acompanhar. Senador, o senhor questionou hoje a Bruna sobre os médicos, o nome dos médicos que ela representa. Ela negou em dizer, o senhor ficou satisfeito com a resposta e que ela estaria protegendo as pessoas para quem ela advoga? Olha, Gabriel, hoje nós tivemos um fato inusitado na CPI, né, e que talvez até vire uma praxe, né, na persecução penal, na tomada de depoimentos Brasil afora, porque a CPI inovou, né? Tivemos aqui uma advogada que textualmente disse estar representando os seus clientes, prestando depoimento na CPI da pandemia, né? Primeiro não existe depoimento por procuração, né? Quem depõe é a parte, né, ou a própria testemunha em si, e não um terceiro. Então, a advogada jamais poderia estar ali em nome de seus clientes. Né? Segundo, não poderia estar na condição de advogada, porque a CPI não houve advogado. Aliás, em outros momentos, quando o depoente chegou com o advogado, quando esse tentou se articular de alguma maneira, até para orientar os seus clientes, foram tolhidos, né? Então, a CPI houve testemunha, houve indiciado, e não um terceiro indicado por ele, e não o advogado dele. Foi um fato realmente inusitado. E quando eu questionei a ela sobre em que condição ela estava, eu perguntei, Vossa Senhoria está aqui na condição de advogada ou de testemunha? Ela titubeou para lá e para cá, e no final falou que estava ali em nome dos seus clientes, mas não declinou quem eram os seus clientes, né, e a procuração que tinha para falar em nome deles, a autorização para falar em nome deles. Zé Maria, passo a palavra para você, para questionar o senador. Senador, salve, um prazer falar com o senhor aqui nos Pingos nos Is. O senhor falou o que é real. Eu nunca vi um advogado, aliás, os advogados são proibidos, né, de orientarem respostas. Ele pode orientar a postura do cliente ali no plenário, mas não definir resposta. E mesmo o cliente não pode nem ler, né, as respostas das perguntas que são feitas na CPI. E a advogada falou que o grupo G7 queria ouvir, né? Eles têm um roteiro, já tem o relatório final e ficam agora procurando exatamente como encaixar os personagens naquilo que eles já concluíram antes do final da CPI. Isso, senador, mostra o clima hostil que vai enfrentar no plenário amanhã o empresário Luciano Hang, né? Zé Maria Trindade, a sua leitura está corretíssima, né? Aliás, assim, eu tenho, em diversas ocasiões,
chamado a atenção da presidência da CPI com relação ao trato que é dado aos advogados, que estão, quando comparecem na CPI ao lado, né, dos seus clientes, não comparecem ali para ser poste, né, comparecem para atuar na condição de patrono, de advogado, né? Agora, veja você, Zé Maria, eu não sei se amanhã, de repente amanhã não venha o Luciano Hang, já estão circulando, de repente vem o advogado dele para prestar o depoimento. Depois do precedente de hoje, talvez seja o caso de amanhã estar aqui o advogado, aquele que convive com ele, aquele que ouve dele, aquele que sabe, né, dos contatos que tem. Porque o precedente de hoje foi exatamente isso. Uma advogada que veio falar em nome de supostos, né, clientes, né, que a constituíram nesta condição. O tempo, Zé Maria, vai dizer, né, o quanto de barbaridades, de abusos, né, foram cometidos nessa sessão, não só no dia de hoje, mas ao longo do tempo, né? Quantos maus tratos, hostilidades, execração pública, ataques a reputações que aconteceram aqui. Agora, amanhã, o depoimento de amanhã é de um empresário que o Brasil conhece, né, que é bom na comunicação, tem posições firmes, e a pergunta que fica por que o Luciano Hang, o Luciano da Havan, está vindo prestar depoimento amanhã na CPI? Eu até pesquisei hoje mais cedo se a Havan está vendendo respiradores. Seria essa loja que vendeu os respiradores do Consórcio Nordeste? Foi essa loja, a loja do Luciano, que vendeu os respiradores lá para Santa Catarina, na loja de massagens? Foi ela que vendeu lá para o Amazonas, né, respiradores? Não, não foi. Por que o empresário foi convocado para estar aqui? Pelo fato de ser amigo do presidente da República, pelo fato de gostar do presidente da República. Lamentável que a CPI esteja se prestando a esse papel. Investigar suspeitos de cometimento de crimes, de corrupção, de falcatruas, isso não querem fazer. Mas se prestam ao papel de trazer alguém aqui que vem, supostamente, em nome de terceiros, para prestar depoimento. Tomara que a moda não pegue. Imagine você amanhã, Ministério Público ou delegado de polícia, ao invés de tomar o depoimento, né, da parte ou do indiciado ou da testemunha, não, vai tomar o depoimento da advogada. É algo que realmente não dá para aceitar. Volta agora com Guilherme Fiuza. Pois é, essa CPI ela é uma plataforma de ameaças, né? Mas ela não é só uma plataforma de ameaças, ela é uma plataforma de ameaças que são cumpridas, né? Que são consumadas. E nós já vimos aí médicas, empresários que podem constatar, né? Podem nos ajudar a constatar que essas ameaças contra cidadãos, elas são cumpridas, né? Nós tivemos, por exemplo, sigilos quebrados e vazados de uma maneira absurda, e o STF lava as mãos, o presidente do Senado lava as mãos. E a pergunta que eu quero fazer ao senhor é essa: o que dizer a esses cidadãos que têm sido objeto de represálias da Comissão Parlamentar de Inquérito e se encontram aí vulnerabilizados diante das diligências bastante controversas dessa CPI? Fiuza, você tem razão, né? Integrantes do núcleo duro da CPI, né, do núcleo que comanda a CPI, cometem ali todo tipo de atrocidade, de abuso, né? Abuso de autoridade, abuso de prerrogativas contra depoentes que não vêm à CPI para falar aquilo que eles querem ouvir, né? Eles praticam aquilo que não quer ver se repetindo nas barras da justiça. Aquilo que condenaram o tempo todo, né, como sendo o abuso de autoridade, é exatamente o que a CPI faz aqui o tempo todo. É lamentável. E tudo isso, é triste repetir isso aqui, mas é verdade, né, dentro de um ambiente de jogo pré-eleitoral. Não se busca investigar aqui com profundidade o que aconteceu nessa pandemia. Não está se buscando aqui as evidências de eventuais crimes que tenham sido cometidos, porque focam apenas no governo federal, no Ministério da Saúde, em pseudas práticas ou tentativas de práticas de crimes. O que não aconteceu até esse momento, não conseguiram. Falam em corrupção, não conseguiu demonstrar uma prova sequer de 1 centavo de real
que tenha sido pago a quem quer que seja a empresário, seja a político, enfim, não há provas. Agora, por outro lado, você tem um conjunto de provas que demonstram o que aconteceu no âmbito dos estados e dos municípios. Foram mais de 20 operações, foram mais de 20 estados com operações da Polícia Federal, apontando para desvios bilionários com recursos da Covid-19. Mas quem desses foram ouvidos na comissão? Nenhum, né? Com exceção do ex-secretário de Saúde do Estado do Amazonas e o ex-secretário aqui do GDF, nenhum outro foi convocado à CPI. E a decisão do Supremo não impediu que se convocasse aqui, né, secretários, ex-secretários, diretores, empresários. Não. O Supremo deu guarda, deu proteção a governadores, mas não aos gestores. Então a CPI escolheu não investigar as práticas de crimes Brasil afora. Cris, a sua vez, a sua pergunta ao senador Marcos Rogério. Eu queria sua opinião sobre esse interesse do presidente da CPI, Omar Aziz, de ouvir um representante da Agência Nacional de Saúde Suplementar, alegando que ela não está fiscalizando de forma correta os planos de saúde e também aprovando o requerimento e determinando que possivelmente que a Polícia Federal faça buscas e apreensões ou tome outras atitudes em relação ao Conselho Federal de Medicina e conselhos regionais, alegando a mesma coisa, que eles se omitiram em relação ao caso Prevent Senior. E só para lembrar, assim, para quem está olhando de fora, parece que é uma tentativa de criminalizar um plano de saúde por tratar seus pacientes. É quase que incompreensível de entender o que Omar Aziz e o seu grupo ali estão tentando fazer nesse momento ali na CPI. Olha, infelizmente, assim, as práticas da CPI são práticas que fogem a qualquer regra de processo. O chamado devido processo passa longe, né, do ambiente da CPI. Tanto o Fiuza falou agora há pouco das quebras, né, de sigilos e tal, né, sem regras, sem fundamentação adequada. Né? Agora, a tentativa de emparedar, né, o Conselho Federal de Medicina, né, assim, membros de agências. Veja, a CPI, o que eu percebo é que a CPI chegou num ponto que não sabe mais o que fazer para fechar o seu trabalho, né? Perdeu o momento para concluir o trabalho e agora o tempo todo ficam criando fatos para tentar dar um pouco de evidência, dar um pouco de importância ao que está se fazendo aqui. E isso tudo para camuflar o que não está fazendo, que é investigar, que é aprofundar as investigações na busca de provas, de evidências. Olha, nós temos um conjunto de acusações de corrupção passiva, de corrupção ativa, de organização criminosa, de fraude à licitação, bilhões de reais, né, com suspeita de corrupção. Isso não se investiga. Então, querem inventar pauta para a CPI. Eu acho que esse não é o caminho, não é constrangendo médicos. Veja, uma CPI que tenta colocar médicos contra médicos, né? O ato médico sendo questionado aqui o tempo todo, a autoridade do médico. Se o médico é defensor de um protocolo que não é aquilo que acredita os paladinos da ciência da CPI, então ele é um charlatão, ele não deve ser ouvido. Sabe, o princípio de confiança que deve nortear a relação médico-paciente está sendo relativizado no âmbito dessa CPI. Agora, porque o Conselho Federal, o presidente do Conselho Federal deu declarações, ele é chamado aqui de bolsonarista. Sabe, é algo absurdo. Não são os fatos, não são as evidências que norteiam os trabalhos da CPI. É a sanha vingadora, sabe, contra o governo federal, é o jogo pré-eleitoral. O que é lamentável, acho que a CPI não deveria, né, seguir nessa direção. Pelo contrário, deveria dar à sociedade, né, realmente uma investigação que fosse minimamente inteligente, adequada, racional, que as pessoas pudessem olhar para a CPI e ter um mínimo de respeito por ela. Hoje, apenas aqueles que são apaixonados de um lado ou de outro que assistem aqui, uns condenam, outros aplaudem, mas em razão das paixões eleitorais e não apenas por amor à boa investigação. Ana Paula, passo a palavra a você. Bom, é difícil explicar, né, essa CPI, é difícil também pegar apenas 1, 2, 5 ou até 10 momentos da CPI
aqueles momentos que a gente tem uma certa vergonha alheia e quer até desligar, né, a CPI, porque a gente fica até sem graça de ver o que está acontecendo ali. E a semana passada o senhor esteve ali dentro de uma confusão quando o depoente, o ministro chamou de uma maneira até muito calma, disse que a senadora Simone Tebet estava descontrolada, e aí vimos uma confusão danada ali, e o senhor esteve envolvido numa discussão com a senadora Leila Barros. Vamos dar uma olhadinha no vídeo primeiro. A gente é descontrolada aqui, só as mulheres são descontroladas. Vocês vão pra show todo dia aqui dentro, não. Não apoio nenhum lado nenhum. Agora você é descontrolada. Ele não vai tratar uma mulher aqui e falar mais uma vez. Não pode chamar de menos, Rogério. Não pode chamar de personagem. Menos, vamos lá, nós dois. Tranquilos os dois. Infelizmente. Desde o começo eu estou aqui. Também os homens são descontrolados dentro dessa CPI. Há homens que são mesmo. Sim, muitos. Infelizmente. Enfim, senador, são situações constrangedoras, né, que até como mulher a gente espera que as mulheres deem um exemplo, principalmente quando há uma situação de descontrole, né, que as mulheres coloquem a bola no chão, digamos assim, e não foi o que aconteceu nesse dia. O que o senhor tem a dizer sobre esse dia e o que aconteceu para que a senadora Leila chegasse ali a esse ponto de gritar com o senhor daquela maneira no microfone? Ana, na verdade a CPI naquele dia estava num clima bastante pesado, né, porque o ministro Wagner do Rosário veio à CPI depois de provocações absolutamente inapropriadas por parte de colegas senadores aqui. Ele foi chamado de engavetador geral, ele foi chamado de prevaricador, ele foi chamado de um monte de coisa antes de ir à CPI. Então, quando ele vem, ele já chega na CPI com um tom bastante elevado. Aí aconteceu o primeiro momento, após o intervalo, ele veio um pouco mais comedido, respondendo as perguntas com um trato mais ameno, até o momento em que ele foi provocado numa questão muito pessoal dele, numa alusão que o relator fez ali a um autor e tal, né, que foi algo muito pessoal. Na sequência vem a senadora Simone e faz os questionamentos. Aliás, questionamentos não, ela fez uma narrativa de fatos ali que ela acredita ser o que aconteceu. Eu tenho absoluta divergência em relação às conclusões que ela tem, e ao final passa a qualificá-lo, né, na condição de engavetador. E ele vem e dá uma resposta firme a ela. Ela disse que tinha estudado tudo, tinha lido tudo, ele disse que ela tinha que ler de novo, né? Foi uma resposta ríspida. Ela retruca e aí ele diz que ela está descontrolada. Aí o tempo fechou. Quando o tempo fecha, eles vão para cima, né, do depoente, há uma confusão generalizada lá, eu comecei a fazer, né, uma série de provocações dizendo, olha, vai vendo, Brasil, essa é a CPI do circo, olha o espetáculo circense. Por quê? Porque eles, quando atacam em bloco. E quando quem está dando depoimento, né, faz uma fala mais incisiva, e sobretudo se for em relação às mulheres, eles se vitimizam e partem para cima. Só que não são honestos nesse trato, porque quando foi... E veja, não estou aqui dizendo que a fala do ministro de dizer que a senadora estava descontrolada foi correta. Eu não acho que deveria ter feito isso. Mas fizeram essa defesa em relação a ela, mas não fizeram essa mesma defesa em relação à doutora Anísia Yamaguchi. Nem as senadoras defenderam a doutora Anísia quando esteve aqui. A doutora Mayra, quando esteve aqui, foi bastante atacada e também não houve defesa. Ou seja, essa defesa em bloco, esse processo de acudir com veemência, né, e com esse discurso sexista, chamando de machistas, disso ou daquilo, só acontece quando quem está sofrendo algum tipo de constrangimento é do bloco deles. Mas isso não é verdadeiro quando envolve o outro lado. A senadora Leila, quem eu tenho um maior carinho, naquele momento, quando me viu fazendo, né, aquelas provocações, ela chega e começa a me provocar do lado, né, e gravando, né, eu vi que tinha uma assessora dela gravando o vídeo do lado, né, para fazer o que fez, para divulgar, né, mas, enfim, foi do calor daquele momento.
Mas isso mostra, ao mesmo tempo, os dois pesos e duas medidas que há na CPI. Quando quem está no depoimento é uma mulher que é contra o que eles pensam, aí vale tudo. Vale a execração. Doutora Anísia, por mais que alguém possa discordar do pensamento dela, das teses que ela defende, é uma médica com mais de 40 anos de profissão. Uma mulher, uma pessoa que é merecedora de respeito, de acatamento. No caso dela, ninguém, infelizmente, saiu em defesa do fato dela ser mulher. Pelo contrário, houve médicos ali, houve colegas, né, que foram extremamente duros com ela, de maneira que o assunto acabou ganhando aí, né, destaque nacional. Até hoje as pessoas lamentam esse episódio. E o Semana da PAN fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Semana da PAN. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.